Bora, minha gente! Vamos lá falar do jogo do Bahia contra o Barcelona, ou Barcelona contra o Bahia, porque o mando de campo foi do Barcelona, por isso jogou no estádio do Barradão. Gente, de uma vez por todas, né? Tem muita gente falando e perguntando: pô, Dito, por que ao invés de jogar no Barradão, o Bahia não jogou na Fonte Nova? Era melhor para o Bahia? Não, não é querer do Bahia. O mando de campo era do Barcelona. Havia um acordo da Federação Baiana de Futebol com o Colo-Colo, com o Barcelona, com o Vitória e com o Bahia. O Vitória jogaria na Fonte Nova contra a equipe do Colo-Colo e o Barcelona jogaria no Barradão contra a equipe do Bahia. Esse acordo, já que no estádio de Ilhéus não tem condições, e aí eles resolveram essa situação para não ficar ruim nem para um nem para outro. Terminou sendo muito bom, tanto para o Vitória quanto para o Bahia. O Bahia que vai viajar terça-feira, viaja segunda, joga terça pela Libertadores da América, lá na Bolívia. Então terminou sendo bom, o Bahia não precisou viajar, jogou dentro de Salvador e venceu a partida, né? Isso é importante, o Bahia venceu 3 pontos, é o vice-líder do campeonato baiano, pelo menos por enquanto. Está aí a equipe do Tricolor. Sobre o jogo de hoje, o técnico Rogério, todo mundo viu aí, colocou um time alternativo, né? Mudou, fez algumas modificações, colocou, por exemplo, um garoto que não tinha inclusive jogado de lateral direito ainda, tinha jogado como não tinha jogado como zagueiro central, né? Ele tinha jogado como lateral direito, mas como zagueiro central na equipe profissional do Bahia, ele não tinha jogado, jogou pela primeira vez, né? O Cauã Davi fez uma partida normal, porque no primeiro tempo o Barcelona não agrediu o time do Bahia. Então, David Duarte com uma boa participação, quando foi exigido, esteve bem, sem erros. Rezende como terceiro zagueiro, jogando mais pelo lado esquerdo. O Bahia não jogou com o lateral esquerdo. E aí o Bahia teve uma formação ali com Acevedo na cabeça da área, dando uma sustentação muito boa à cabeça de área do Bahia. Muitas vezes auxiliado pelo Rezende, que caía às vezes por ali, né? O Nestor jogando também pelo meio, o Eric. E lá na frente o Thiago, ao lado do William José, que terminou, na minha opinião, sendo até o melhor jogador do Bahia. Fez um gol. Centroavante é assim, pode até não pegar na bola o jogo inteiro, mas tem que fazer o gol, tem que dizer, ó, tô aqui, e ele está dizendo, é o segundo gol dele, está dizendo, tô aqui, quero participar, quero jogar. Jogador experiente, né? Jogador que foi artilheiro já lá pela Espanha. Então, jogador rodado no futebol, tem técnica, tem qualidade. Agora precisa saber na parte física se esse jogador vai apresentar uma melhor condição, porque a gente sabe que o jogador chega a essa idade, a técnica ele tem, se tiver física, aí com certeza, com emocional, psicológico bem, o cara vai embora. Então foi um primeiro tempo do Bahia, onde o Bahia teve totalmente as ações do jogo, quase 70% de posse de bola, e o time adversário praticamente não foi no ataque no primeiro tempo, né? Quando roubava a bola do Bahia, tentava sair para o jogo, o Bahia roubava a bola de novo. Só que o Bahia hoje, por ter tantas modificações e não ser a equipe principal do Bahia, era um time que chegava até a intermediária, jogava a bola para o lado, tentava o cruzamento para a área, e aí o time adversário tirava, ou se não, criava uma condição de chute para o gol, de finalização. O goleiro do Barcelona estava presente lá, então não foi realmente um grande jogo do Bahia, apesar do Bahia ter tido realmente essa posse de bola, o Bahia ter tido uma participação mais efetiva com a bola no primeiro tempo e ter jogado no campo do Barcelona. Essa foi a realidade. A lateral direita com o Arias tentou algumas vezes o ataque, só que o Arias jogou diferente nos últimos jogos que o Bahia vem fazendo. Tanto com o Juba, né, fechando por meio, participando mais, como sendo mais um meia, quanto com o Gilberto, quando jogou também na última partida pela Copa do Nordeste. O Gilberto foi mais meia do que lateral, né? E hoje acho que o Arias poderia jogar assim, até porque o Bahia não era incomodado pela equipe do Barcelona. Então você ganha superioridade numérica, né? Você ganha mais um jogador no meio de campo para criar, mas não foi isso que aconteceu com o Arias. Ele jogou pelo corredor lateral o tempo inteiro. Então o Bahia teve pouca participação na área do Barcelona, né? Pouca gente chegou. E aquela coisa, veja que o Bahia jogou com Rezende, Acevedo, Nestor, Eric, que são jogadores, né, com tendências defensivas. Alguns até constroem, mas aquele que deveria participar com a construção na intermediária ofensiva, que é o Cauli, mais uma vez não rendeu. É incrível a gente estar falando isso todos os jogos, né? Cauli não consegue render, Cauli tenta o drible, não efetiva o drible.
Cauli tenta o passe e não consegue passar a bola certo, tenta o cruzamento, não cruza bem. É incrível o que está acontecendo com o Cauli, ele não consegue jogar futebol. Sobre o Eric, ouvi 2 ou 3 reclamações sobre o Eric, que chegou muito bem e caiu. Eu tenho uma opinião e já falei sobre isso. Lembram lá atrás, quando o Bahia ia fazer seu segundo jogo com time alternativo, se eu não me engano em Jiquié, e o Rogério levou o Eric para jogar? Eu cheguei antes da partida e disse assim, se eu fosse Rogério, não levaria nem Pulga, nem Eric. Porque isso é ruim, sabe? O cara chega com status de jogador contratado, vindo do Atlético do Paraná, já falei sobre isso aqui, um cara que foi campeão sul-americano pelo Atlético do Paraná, campeão de Copa do Brasil. Aí você contrata o cara e o cara se sente como uma segunda opção, como jogador da segunda linha do elenco. Porque as 2 vezes que o Bahia foi jogar com o time alternativo, levou ele. Agora no jogo de hoje, novamente leva o Eric. De uma maneira ou de outra, gente, isso acaba batendo. Imagine se fosse com você, torcedor, sabe? Imagine se fosse com você. Está sendo levado todos os jogos alternativos, você leva o cara. O cara fica se sentindo, pô, meio que rejeitado do time principal da equipe do Bahia. Alguns vão dizer assim, ah, Dito, mas ele é funcionário do clube. Ele tem que ir para todos os jogos que o time levar. Sim, mas no futebol não é só isso não, gente. No futebol você tem que saber usar a inteligência, né, para não mexer com o psicológico do jogador. E acho que o técnico Rogério deveria poupar o Eric desses jogos, né, que está entrando com um time alternativo. Então foi um primeiro tempo onde o Bahia foi muito mais efetivo, mas sem ser aquele Bahia de entrar na área, de criar grandes possibilidades de gol. No segundo tempo, aí vieram, né, as modificações, até que enfim, né, Rogério tirou o Cauli, mas os jogadores que entraram não surtiram efeito no time, né? O time não conseguiu jogar, muito pelo contrário, deu uma desarrumada maior daquilo que o Bahia fez no primeiro tempo. E aí o Barcelona começou a sair mais. Quando você está ganhando com um gol só de diferença, fica um jogo perigoso, sabe? Para quem está jogando dentro de casa, para um grande time que é o Bahia, o time de primeira divisão, o time de Série A, é sempre perigoso, porque vai lá de um erro do seu zagueiro, do goleiro, o cara faz o gol, empata, e aí você deixa de ganhar os 3 pontos. Então o jogo fica assim, apesar do Barcelona não ter criado grandes oportunidades. No segundo tempo, o goleiro do Bahia trabalhou um pouco mais, o Denis Júnior, mas sem ser aquele lance de muito perigo, né, para a equipe do Barcelona. O Bahia se conteve ali atrás, marcando forte. Nos contra-ataques, às vezes, criava alguma coisa. O Del, 16 anos de idade, entrou pela primeira vez, disse até na entrevista coletiva no vestiário, que ele foi chamado ontem, 11 horas da noite, ele não sabia nem que ia para o jogo hoje. E que não dormiu, ficou muito nervoso. Isso é normal, jogador jovem, pela primeira vez indo para o time principal. Juan Pablo entrou também no segundo tempo. Thiago no primeiro tempo, assim, sabe? Uma jogada, uma no cravo, outra na ferradura. Como o Rogério falou na entrevista coletiva, os caras não estão prontos ainda para jogar no Campeonato Brasileiro. A hora é essa, Campeonato Baiano, e aí você vai vendo se o cara tem condição ou não, se mantém uma maturidade dentro do campo, e o Rogério está reparando tudo isso. O Jota entrou também no segundo tempo, mas sem nenhum brilho desses jogadores que entraram no segundo tempo da partida, mas o Rogério pelo menos deu oportunidade a todos. Não foi um jogo brilhante, não foi um grande jogo. A torcida, aquilo que eu esperava, menos de 5 mil torcedores no Barradão, tem uma certa dificuldade de ir para o Barradão. O mando de campo era do Barcelona, né? Quando é na Fonte Nova tem aquela coisa de jogador, dos torcedores sócios que tem a facilidade de entrar no estádio. Então houve até um prejuízo para o Barcelona, que vai ter que pagar aí, né, 300 mil reais mais ou menos aí do aluguel do Barradão e das coisas que o Vitória já tinha antecipado que tem que pagar, e esse prejuízo vai ficar para o Barcelona, que a renda deu 198 mil reais, vai ficar um déficit aí de mais de 100 mil reais, mas o Bahia não tem nada com isso, o Bahia não paga nada, o mando de campo é do Barcelona. Bom, gente, agora é esperar o jogo da próxima terça-feira pela Libertadores da América, Bahia e The Strongest. Grande abraço, ótima noite, que Deus abençoe a todo mundo aí.